Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live, esperando vocês chegarem, as pessoas entrarem. Já vou chamar a minha partner. Vamos lá. E aí, gente, como vocês estão? Olá, Ah, Lu! tudo Tudo bom? bem? Tudo como foi de domingo? Graças a Deus, ótima! Ah, que Graças a Deus. bom. Parece que a minha luz tá escura, não tá nem dando pra ver que eu fiz maquiagem, gente. Gente do céu, tô aqui. Ilumina essa luz aí, meu bem, porque quando a gente tá plena, a gente tem que ficar linda e plena. Você tá toda linda hoje, ó. Arrasou no make. Eu vou escrever Adorei. aqui, eu vou escrever rejeição aqui, Lu. Você clica em cima do meu comentário, tá? Beleza. Clica aí, que aí a Cliquei. galera já fixar. Ah, beleza. Ok, fixado. Vamos E começar? aí, gente, já temos 5. Vão dando coração aí, que essa dica foi a Lu que me ensinou do coração, que tem que dar os coraçõezinhos aí para aparecer para a galera que segue a gente, não é? Para o Instagram distribuir, colocar avião, mandar no aviãozinho para os psicólogos. Nós Isso vamos falar de aí. um tema muito bacana hoje. Estou toda animada. Ótimo. Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live, live das amigas, o Entre Luz. E a gente espera que vocês aproveitem bastante hoje nosso tema, nosso assunto, e principalmente que vocês possam viver depois na clínica de vocês, na experiência de vocês, na vida de vocês, as reflexões que vocês tiverem aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá. Lu, e aí? Como que é Oi, essa tal Mariana. dessa rejeição? Ah, só quero dizer uma coisa, que a sugestão do tema hoje foi da Luciana, tá, gente? Foi de gente daqui. Foi de gente Ah, daqui. então. Cadê? Até agora eu não vi Ela ela que me entrar. ligou e falou, Lu, já sei o que nós vamos falar domingo. Aí eu falei, ah, Pô, então vamos ver. O que nós vamos falar domingo? de Deixa eu me rejeição. ajeitar aqui. Vamos falar Vamos de lá. rejeição, Lu. E aí, tem duas rejeições aqui que eu acho que seria bacana, que é a nossa rejeição enquanto. Aí, a Rogéria que pediu esse tema já chegou Aê, aqui, obrigada, então. Rogéria. Muito bom. Aí, ó, cheguei. E aí eu fiquei pensando, nós pensamos em falar de rejeição ao dinheiro. Mas embora a forma como eu lido com o dinheiro é a forma como eu lido com a vida, eu também pensei na rejeição do processo terapêutico, da rejeição do paciente, né? Aí eu acho que vai ficar bem bacana e a gente pode transpor isso às outras coisas, às rejeições da nossa vida. Uhum, Ok? Então com vamos certeza. começar? Vamos lá. O que é rejeição, Rogéria? Gente, quem tá aí? O que é rejeição? Lu, o que é rejeição? Alguém sabe? Então vamos lá. Quem sabe, escreve, comenta. Rejeição, Lu, olha que bacana. Vem de reisere. Vem Uhum, de atirar de volta. Gente, uhum, na hora que eu fui estudar e que eu fui ver isso, que eu percebi que o atirar de volta, aí eu pensei, atirar o quê, né? Uma pedra, atirar o quê, né? E uhum, aí, o próprio, a etimologia conta de novo, que está ligado ao voltar para trás. Então, a uhum, nossa rejeição, a nossa rejeição, a forma quando eu rejeito alguma coisa, quando alguém me rejeita, quando eu rejeito o dinheiro, quando eu rejeito as coisas da vida, nada mais é do que um convite para olhar para trás. E aí a Rogéria já colocou aqui um sentimento, uma sensação, né? Que é a sensação de dor. Que ela pontuou uma aqui, tá? Vou trabalhar com a que ela trouxe. Então, se a gente levar em consideração a etimologia da palavra rejeição, essa dor, oi, Ale,
essa dor, ela tá ligada a um evento do passado. Então, gente, olha como que é importante isso. Quando eu encontro uma rejeição, quando eu dou de cara com uma rejeição, nada mais é do que um convite para olhar para trás. Olhar para o meu passado, olhar aí para o meu abandono, para quando eu fui rejeitado, se essa história é minha ou se essa história é de outra pessoa, tá? Porque eu posso estar ligada à rejeição da minha mãe, rejeição do meu pai, mas da história de vida deles e não da minha. Fez sentido, Lu? Total, absoluto. Tá. Total e absoluto. Então, gente, eu achei super bacana atirar de volta. A gente atira o quê? Raiva, pedra. Atira o quê? Né? E é para o passado. Então, o verbo, ele tá no passado. E isso pode me impedir, quando eu tô paralisada lá no meu passado, isso pode me impedir de andar para frente. Então, quando eu tenho aquilo, o medo do meu paciente me rejeitar, o medo de... a rejeição de um paciente, o que a história dele tem a ver com a minha, o que eu tô fechando os olhos que eu não tô querendo olhar, mas tá lá no passado, tá? E aí, vamos pensar na rejeição do dinheiro. Eu vou contextualizar aqui que nós vamos trabalhar com a ideia desses autores aqui, tá, Lô? Só para a gente contextualizar, porque ele pega as patologias financeiras e divide em 3 grupos, e um deles é a rejeição do dinheiro, que tá associada às nossas emoções negativas e acontecimentos dolorosos que têm a ver com o dinheiro. Então, vou te dar um exemplo de um acontecimento doloroso. Ou alguém tem um acontecimento doloroso aí que queira contar pra gente? Então, vamos imaginar aqui, Lu... Vai dando o seu exemplo aí, Lu, que se alguém comentar, eu te aviso, tá bom? Tá bom. Manda bala. Então, vamos pensar aqui Eu vou falar de uma rejeição de um consultório, por exemplo, de o dinheiro relacionado ao consultório. Quando o consultório poderia ser da minha mãe, e a minha mãe faleceu, e aí eu ter que tomar posse desse consultório da minha mãe, que tem a ver com dor, tem a ver com a perda. Então, eu ainda não me autorizo a entrar em contato com essa dor, com tudo isso que eu estou vivendo, e eu acabo rejeitando isso. Mas foi só um exemplo. Então, a rejeição, ela tem relação a sentimentos e emoções negativas. Algo de ruim aconteceu. Ou, por exemplo, vou de novo usar o exemplo do consultório, tá, Lu? Um político ladrão. E aí ele me deu o consultório. E eu sou honesta e eu sei que o meu pai me deu esse consultório a partir de roubos. Então, eu não tenho capacidade de entrar em contato com isso e eu não tomo posse desse consultório. Então, são alguns exemplos de emoção negativa, tá? Oi, Dani. Ok? Tá fazendo sentido? Você tá lembrando alguma coisa? Total. Tá. Nossa, já vieram vários. Sim. Eu vou continuando Acho que é aqui. importante pensar, né, Lu? Acho que é só pontuar uma coisa aqui. É importante a gente pensar assim, ó. Quando a gente está falando de rejeição que aparece dentro do consultório, a gente vai falar aqui no enfoque do seu assunto, que é o dinheiro, e do meu. Mas a gente está tanto na situação do terapeuta, e aí vale para todas nós que somos psicólogas, que estamos aqui juntas, ou para pacientes, porque também tem gente que faz terapia e que não é psicólogo e que está aqui com a gente também. Isso que é legal a gente pensar. A gente está dando de enfoque, né? Quando eu rejeito um presente, que é o consultório que meu pai me deu, como é que isso aparece em mim? Né? E aí, se eu, por exemplo, Luciana Lopes, que atendo essa pessoa, a psicoterapia dela,
como que eu vou trabalhar, como que eu vou olhar, como que eu vou mostrar para ela a rejeição que ela presente dela. Isso. Certo? Olha como é amplo, gente. Por isso que esse assunto, acho que ele vai ter umas 3 lives com esse tema, porque a gente vai poder destrinchar de muitas maneiras. Lu, a gente, só lembrando que não só psicólogo, que qualquer um, porque todos nós sentimos rejeição. Tá? Isso Todos nós, em algum momento, de alguma forma mais extrema, de alguma forma menor, mas isso é um negócio que tá aqui, tá ali, tá em todo lugar. Mas é importante a gente tentar ampliar essa consciência, que o que você vai usar para você também dá para usar para mim. Então, claro, né, assim, tô falando, nós temos advogados, nós temos outras pessoas aqui. Exato, exato. Eu já paro na hora que falou que rejeitar é atirar de volta. Menina, foi uma porrada na minha cara, assim. Porque é isso mesmo. Já começou a mexer nas coisas. Nossa! Que avançou na minha prepotência, Lu, na minha prepotência, porque eu acho que eu sou melhor, porque ela ou ele fizeram errado mesmo, aí eu no meu lugar vou lá e julgo eles e eu rejeito eles, porque eu faria melhor. Lógico que eu faria melhor. Então, assim, Silvana, como assim o quê? Porque eu já falei tanto aqui, então me explica qual que é o como assim que você está perguntando. Eu acho que é rejeição. A etimologia da palavra rejeição. Rejeição. Chupa, porque eu não posso falar isso. Chupa, que é isso. A etimologia da palavra rejeição é atirar de volta. Vem de reinsere. Ré, que tem de volta para trás, e já série, que é jogar e atirar. Então, rejeição é atirar de volta. É isso. A gente pode parar por aqui, porque a gente já fez um processo terapêutico, todo mundo deposita o dinheiro na minha conta, porque eu já arrasei, porque eu acessei tudo, e é isso mesmo. Parou. Todo mundo. Pode ir. Tá certo, tá certo. Então, já que você já encerrou o processo terapêutico, então vamos lá. Puxando um pouco a sardinha para a minha brasa, como nós vamos ver isso na clínica, né? Onde que eu enxergo muito essa questão e esse assunto vem à tona tanto na supervisão quanto na terapia de terapeutas. Quando que a gente trava na nossa atuação, lida com o consultório, quando a gente é rejeitado. Quando a gente tem que lidar com uma situação de modo geral, tá bom? Mas aí, pondo uma lupa no meu assunto, é um dos grandes impedimentos que faz com que os terapeutas acabem desistindo da clínica, por exemplo. Né? Então, quando que eu vou largar a profissão? Porque psicologia não dá dinheiro, psicologia não sei o quê, é muito difícil, nananana. Você começa a olhar, né? Você começa a puxar o fio da meada e você chega numa situação de rejeição que acontece dentro, provavelmente, um exemplo dentro de um processo terapêutico, que é quando o paciente rejeita, né? E aí, diferentemente do que a maioria pensa, né? O paciente não vai me rejeitar do valor que eu vou cobrar, não é mesmo? O paciente vai me rejeitar porque eu não dou conta do processo terapêutico dele. Ou porque eu não consigo aceitar, proteger, dar continência. Ou porque eu não tenho informação suficiente, né? E aí acontece aquela situação assim, o paciente traz uma situação de vida que ele está vivendo lá, por exemplo, sei lá, a pessoa escolhe ter um relacionamento com alguém casado, por exemplo, tá? Estou usando um exemplo bem simples, fácil,
que ainda nos dias de hoje, nas nossas culturas, independentemente do lugar, ainda é um assunto, né, que geralmente já chega com uma carga de preconceito, de julgamento e tal. E aí, se o terapeuta não tem bem resolvido dentro dele a questão da aceitação, proteção e continência, que vai formar o vínculo, o que acontece? O próprio terapeuta vai julgar o seu paciente. Julgar. E aí a gente vai querer comer. Exato. Né? A ideia, vou chegar já na rejeição. A ideia é que quando a gente não tem um preparo para fazer o vínculo terapêutico, que vai dizer sobre confiança, né? Olha as palavrinhas. A gente vai julgar o nosso paciente. E se a gente julgar o nosso paciente, ele vai saber. Você pode fazer a cara de samambaia que for, você pode tentar disfarçar do jeito que você acha que você vai conseguir, mas ele vai saber, né? E aí ele vai deixar de confiar no nosso vínculo, no nosso manejo. E aí ele vai embora. Não é assim? Ou seja, na medida em que ele se sente rejeitado ali pelo julgamento... Oi? Peraí, mas presta atenção, só amplia. Como é assim com tudo? Que é assim com as nossas relações, quando eu não estou presente na minha relação. Tudo isso que você disse aí, bonitinho aí, como é isso com meu dinheiro, quando eu não estou ao vivo e a cores com meu dinheiro, quando eu não conto pro meu... Oi, Lorena! Quando eu não conto pro meu dinheiro que eu gosto dele, que eu quero ele, que ele pode ficar comigo. Quando eu não conto pro outro ser humano, eu tô morrendo de medo desse ser humano, eu não tô negando ele, eu não quero nem ver ele, né? E aí eu acabo que eu vou tirando ele e aí ele começa a me rejeitar. Então, ele é o dinheiro, ele é o paciente, ele é o amor, ele é o amigo, ele é o mundo, ele é tudo, né? Isso. Só isso que eu queria dizer. Pronto. E aí, o que acontece? Aqui, é sua parente? Quem? Carmen Lopes, Carmen Lúcia Lopes. Não. Não, adoro parente. Não. No fim, todo mundo é parente, mas no caso que eu saiba, não, né, Carmen? Acho que não. Tá. Vai. Mas assim, é que Lopes também tem mais que chuchu na cerca, né, amor? Lopes é demais. Tá. Mas, enfim, voltando, Lu, ao raciocínio, é assim, né? Quando o paciente rejeita a terapia ou rejeita o terapeuta, certamente, né, na grande maioria das vezes, essa rejeição acontece por conta da quebra de vínculo, né? E essa instância que nos faz não conseguir manter o vínculo terapêutico também está ligado ao nosso núcleo de abandono. Percebe? E a rejeição, de um modo geral, para o ser humano existente é uma ferida no núcleo de abandono. E aí, quando essa ferida não é cicatrizada, a gente não só sai rejeitando todo mundo por aí, né? Todo mundo ou todas as coisas que sejam boas para nós, como também a gente vai rejeitar. A gente não só sai rejeitando, quanto a gente é rejeitado também. Mesmo porque né? se eu não faço isso, a vida faz por mim. Se eu não quero isso daqui da minha vida, às vezes chega um paciente ali que não tem a ver comigo, e eu não acolho ele, que eu não tenho incontinência, nem pertinência, nem esqueci o outro, mas eu vou decorar, depois você vai me ensinar, que você vai me dar um curso. Ele vai fazer por mim aquilo que eu já estou fazendo por ele, mas eu não tenho coragem de nomear. Então, ele vai cortar o vínculo comigo, ele vai me rejeitar, porque eu já estou fazendo isso com ele, Lu. Né? Exatamente. Então, no final da conta, onde que está o nó? Temos que trabalhar o nosso núcleo de abandono. Oi, Rusney, tudo bom? Temos que trabalhar o nosso núcleo de abandono, não tem outra forma.
Ou né? seja, Então, a se a gente tem gente... que olhar para trás. Exatamente! Aí que eu ia chegar. Era essa bola que eu ia te passar agora, amiga. Onde que está o núcleo de abandono, né? Em que lugar? Onde que tá? Independentemente da história de vida, independentemente do que tenha acontecido, todo mundo tem ali um buraquinho, né? E aí, esse buraquinho está onde? Está no passado. No passado. Então, quando eu estou vivenciando isso, a importância de eu olhar para mim. Então, quando eu estou te rejeitando, Lu, a importância maior de olhar para mim. Quando um cliente chega no meu consultório e aquilo lá não cheira bem, a importância de olhar para mim. Porque às vezes esse paciente, ou essa pessoa, ou essa e aquilo abre espaço até para o paciente bom, tá? Porque eu tô tão acostumada a olhar sempre para aquilo que tá de ruim, para as relações boas, falando relações boas, paciente bom, pessoa boa, dinheiro bom, porque tem um dinheiro que ele é bom, mas eu tô tão acostumado a me tratar sem me adotar, com mais Com abandono, desvalia. que eu nem olho para as coisas boas. Eu já estou tão acostumada com esse mal-estar, eu já estou tão acostumada em ser rejeitada, que aí eu só procuro aquele que vai me rejeitar. Então, eu só estou tão acostumada em rejeitar meu dinheiro, que o meu dinheiro já olha para mim e ele sai correndo de mim a léguas. É isso que acontece. Exatamente. Mas vamos lá. Os livros que eu te falei, né? Os caras que eu te falei aqui, que eles têm uns nomes estranhos, ele divide a rejeição em 3 núcleos, que a gente também pode olhar isso com o paciente. Gente, se a gente tiver... Sim. Uma coisa que é legal falar é a gente entender que, assim, né? O assunto rejeição, ele vai ser... Só vai mudar a forma, mas o manejo, a lida, a conscientização é a mesma em todas as situações. Desculpa, gostaria de saber se isso pode acontecer, por exemplo, no caso educacional. Claro que sim. Alunos rejeitam professores, professores rejeitam alunos. Temos cenas clássicas e muitas cenas que aparecem no consultório na relação professor-aluno. Mas existem professores que realmente devastam a infância de uma criança. Não é mesmo? Mas vai lá, Lu. Mas se eu parar para olhar, o que é esse aluno aciona em mim? O que ganhar muito aciona em mim? O que é essa pessoa aciona em mim? O que é esse paciente aciona em mim? E, Lu, igualzinho você falou, nós estamos rejeitando o tempo inteiro, gente. Né? Então, mas tem algumas coisas que gritam, e aí é a hora que eu tenho que parar e olhar para o meu centro e voltar para trás, voltar e olhar para trás e ver onde que essa história está fazendo ressonância. O que teve no meu passado que está gritando aqui agora? No dinheiro, ele divide com 3 tipos, que é a negação, e aí você pode pensar... a negação até de uma prosperidade aí de consultório, prosperidade de trabalho, de prosperidade com a vida, prosperidade nos namoros. Então, esse mecanismo de negação, eu nego, eu não olho para o dinheiro, eu não vejo dinheiro na minha vida, eu não vejo paciente na minha vida, eu não vejo... Gente, o que eu já atendi no passado, que agora eu não atendo mais, é pessoas que não viam o homem dar de cima delas. Não viam, simplesmente saía, não via ninguém dar de cima de mim. E quem contava que a pessoa deu de cima foi as amigas. Lô, mas eu já atendi muitos casos assim, a pessoa não vê. Então a negação, ela está muito relacionada com essa miopia, se é que eu posso dizer assim, isso foi uma palavra minha, não pesquisei em lugar nenhum, tá? Então, a rejeição, a negação, ela tem relação com os nossos sentimentos de ansiedade e de vergonha. Então, pode ter acontecido alguma coisa na minha família em relação à vergonha dessa história que eu não quero ver. Então, vou trazer para o meu lado, tá, Lu? Então, por exemplo, pode ter acontecido uma vergonha financeira.
O meu avô, por exemplo, pode ter roubado alguma coisa. Eu posso ter ganhado dinheiro de político. Eu ouvi ontem ou hoje dinheiro de agiota, aí eu tenho vergonha, né? O meu pai usou mal o dinheiro dele, e aí eu tenho vergonha. Oi, Andresa, tudo bem? Gente, então tem a ver com esse sentimento de ansiedade e de vergonha. Eu não vejo, eu não olho para eles, eu não penso neles, eu me fecho. Então, eu não acesso, entendeu? E aí a gente expande para relação aluno, para relação psicólogo, para tudo que eu quero ver, tudo que eu não quero ver. Essa relação de negação, ela funciona a curto prazo. A longo prazo, ele pode ser um problema gigantesco, né, Lu? Quando eu nego o dinheiro, quando eu não nego a importância do dinheiro na minha vida, como que eu vou construir um futuro? Exatamente, exatamente. Tá. E aí é importante a gente colocar uma coisa aqui, Lu, deixa eu só fazer um ganchinho rápido. Pensando na dinâmica da rejeição, né? Lógico, existem situações em que não é rejeição, é escolha. Então, eu escolho, sei lá, não atender mais crianças. Eu não estou rejeitando as crianças no meu consultório, eu estou escolhendo. E qual é a diferença? Eu lido bem com essa escolha. É uma escolha, as escolhas são conscientes. Eu não fico me sentindo preterida, eu não fico me sentindo ou preterendo aquela situação, aquela criança, aquela clientela, né? Ou aquela relação, ou o que for. Então, rejeição é uma coisa, escolha consciente é outra completamente diferente, né? A questão do que nós estamos falando aqui é a pessoa que não tem consciência sobre tudo isso. Ela não sabe que ela rejeita o presente porque ela tem uma história lá do passado mal resolvida com o pai dela, com a mãe dela, sei lá. Uhum. Então, é simples assim, né? Importante só a gente pontuar isso, Lu, porque tem gente que começa a fazer conexões. Ah, mas e aí? Como que é então? Eu não posso, eu tenho que aceitar tudo sempre, o tempo todo? Lógico que não. Mas você tem que ter consciência, não é mesmo? Chegar à luz. Para você saber chegar à luz, domingo à noite, o que é uma escolha, estamos aqui sua para iluminar a nossa vida. Vai então lá. vai, desculpa. Agora vai lá com você. A própria rejeição, dividindo, né? Então nós falamos da negação, agora eles apontam a rejeição, né? Que quem é mais propenso a rejeitar o dinheiro, a não rejeitar, pensa, você tá me dando uma água, eu falo para você, não, quero não. Não, né? Eu não quero, eu bloqueio isso de chegar até mim. Quem é mais propenso a ter isso? Quem tem baixa autoestima. E aí lembrar da importância do autoconhecimento, do desenvolvimento. E olha que às vezes eu tô presa a uma história que eu nem tenho consciência, eu nem sei que essa história é minha, Lu. Então a importância de um bom processo terapêutico. Gente, travou, não tô andando, minha vida tá parada, terapia, tá? Terapia. Então, quanto mais baixa autoestima eu tenho e eu entro dentro dessa patologia, pior fica, porque eu não me sinto merecedora de receber esse dinheiro, merecedora de ter um consultório cheio, merecedora de ter a gente já escutou isso na vida demais. Será se eu mereço ter um marido tão bom? Será se eu mereço ter tanto na vida, né? E oi, Mari, tá boa? A dinâmica de rejeição ao dinheiro é muito comum. De novo, quando a gente recebe um valor que se sente indigno. Agora eu vou te contar uma história triste. História triste mesmo, por exemplo. A minha maquiadora, porque hoje eu fiz maquiagem, gente, tô muito chique, Lu. Não sou eu que sei fazer isso daqui, tá? Você passar nem pó. Tudo bem que já foi de manhã.
ela me contou a história de um amigo dela que pegou Covid, que não teve sintoma, que não teve nada e que passou o Covid para o pai. E o pai faleceu. E ele entrou num processo de culpa, né? Porque ele se sente culpado, ele acha que a culpa foi dele e tudo mais. E tem a questão da herança. E ele já está num processo de eu não quero esse dinheiro, não é meu, eu não quero isso, eu não quero essa casa, isso, olá, eu não quero isso, isso não é meu. Então, assim, infelizmente, esse é um caso extremamente triste, sabe, Lô? Mas isso acontece quando a rejeição ela acontece muito quando está ligada a heranças, a questões de vida. Alguém teve que morrer para eu receber isso e eu acabo tirando, destruindo. O próprio livro conta história de heranças que são destruídas em momentos, porque a pessoa não se sente merecedora nem de estar na vida, Lu. Então, é uma questão muito forte. Outro aspecto que o livro aponta também, e esse é o terror, que eu vivi isso, tá? E é tentar manter na mesma zona financeira de conforto. Você sabe o que é uma zona financeira de conforto, Lu? Eu sei, mas você pode explicar, né? Para as pessoas que não sabem. Pessoal, quem está gostando, vai dando coraçãozinho aí para a gente poder entender, né? Se vocês estão gostando, se está legal, se vocês estão curtindo o tema. Me parece que tudo é correspondente a nossas verdades internas. Se eu acredito que posso e quero, eu me permito a receber e ganhar, exatamente. Só que para isso, pode falar, a gente tem consciência, né? E aí, exatamente, quando a gente se sente rejeitado a ponto da gente travar ou da gente não se sentir merecedor ou negar as situações como a Lu está colocando, o que acontece? A gente está num processo de inconsciência, a gente não tem conhecimento sobre a nossa verdade, né? Que é isso que você está colocando, exatamente isso, Rosane, muito bom, muito bom. Vou te falar da minha zona mais, financeira de conforto, Lu. Eu sou do interior, do interior, do interior, do interior, do interior, do interior, lá de Coromandel. Se tiver alguém de Coromandel aqui, fala. Como chama? Coromandel. Lá do Coró. Aquela cara, que coisa é essa, né? Não conheço. Não conheço. Um dia a gente conhece. A capital do país. Daqui milhares de anos vai ser lá, entendeu? Então, eu tinha uma padaria de um jeito, eu tinha os restaurantes de um jeito, que tinha a ver com o interior. Lu, isso foi meu de verdade. Aí eu mudei para Belo Horizonte e eu sempre fui do interior, do interior, do interior, do interior. Quando eu fui para o mundo, tinha uma coisa específica. Então, eu ia para uma coisa específica. Então, quando eu fui para o interior, que aí eu tinha que ir padarias gourmet, restaurante gourmet, um restaurante mais sofisticado. Eu não entendia a logística do lugar. E a minha zona de conforto, né, ela me impedia, às vezes, de perguntar. Eu devo ter demorado uns 2 anos para conseguir sair dessa zona. E isso para mim foi muito bom, porque naquela época eu atendia alguns pacientes que não conseguiam contar para as pessoas que era isso, que não conseguiam ir numa festa mais chique um pouquinho, que não conseguia ir estudar num determinado colégio, porque não tinha a ver com a zona de conforto dele. Isso, quando eu conseguia olhar para mim, que eu sabia, quando ele falava, eu sei o que é isso, coração, eu também estamos junto. Então, eu consegui explicar um pouquinho mais o que poderia acontecer, mas vamos imaginar o que vai acontecer nessa festa e tal, e tal, e tal. Hoje eu já sei chegar em qualquer lugar e pergunto como que é a logística do restaurante. Mas antigamente eu lembro de uma padaria que eu ficava lá, mas como que funciona? Porque a minha padaria era uma padaria muito simples. Então, às vezes, eu não quero ir para essa zona de conforto. Um hotel 5 estrelas, sendo que eu só estou acostumada a comer estrela,
né? Não é que eu não quero aquilo lá, é porque eu não sei, eu não tenho acesso a isso. A mesma coisa quando eu tô acostumada com só pessoas ruins ou só paciente que paga R$ 30 a sessão. Quando chega um paciente que vai pagar R$ 200, eu não me sinto confortável, porque eu não sei nem lidar com essa pessoa. Então, quando a gente mapeia a nossa zona de conforto, e aqui eu vou usar a minha, né, zona de conforto financeiro, olha que amplitude tá na nossa vida. Lu, eu tô tão acostumada a atender R$ 9 que eu acho que eu tenho que tratar o de 200 como um príncipe, sabe? Tipo Ou assim, pior, eu começo a achar que eu não tenho competência para atender o de 200. Como se a competência fosse variável, né? Então aí eu começo a falar assim: ah, não, mas esse paciente que paga 200, ele não, eu não posso atender, ele vai exigir demais de mim. E qual é a diferença, né? Qual é a diferença? Nenhuma diferença. Ambos vão exigir tanto quanto. Só que na nossa fantasia, quando a gente não lida bem com as nossas emoções, não é mesmo? Aí a gente faz essa confusão geral na vida. Não é assim que acontece? é E assim. aí você vai num lugar gourmet, por exemplo, e você fica absolutamente travada, você não é espontânea, você Volta não fica à aqui. vontade. Vocês estão me vendo? Gente, cadê a Mônica? Agora voltou, Voltou. voltou. É o que nós advogados vivemos em relação aos honorários, como cobramos eles. Exatamente, Xenia. Então, é a mesma coisa, assim, né? De tudo que Isso é envolve a a sua? rejeição, o principal é a É a sua gente ter internet que tá essa fazendo isso? consciência. Acho que não sei. Eu tô aqui. Vocês estão Tá. vendo a gente? Tá me vendo, Lu? Voltou, então. É muita confusão, porque o dinheiro está muito relacionado à relação de poder para alguém, tá? Nem sempre para todo Sim. mundo. O significado do dinheiro, às vezes, na minha mão, ele pode ser liberdade, ele pode ser amor, não necessariamente poder. Vamos o próximo, que é a hora que todo mundo meio que me mata, que é o gastar menos. Eu gasto menos dinheiro, eu gasto menos a vida, tá, Lu? Uhum. Eu gasto menos os meus recursos de psicologia, eu gasto menos a minha inteligência, eu gasto menos, tá? Então, são pessoas que são incapazes de usar os seus próprios recursos para melhorar seus. Gente, isso aqui a gente está falando de patologia, tá? Mas, Luciana, papo de terapeuta que vejo direito. Ai, A Rutênia. Tudo bem, Rutênia? então, quando eu. Você tá me ouvindo? Você fez uma cara de bosta. É que eu tô vendo o que as pessoas estão falando. Eu só não entendi o mais, Luciana, É papo porque eu terapeuta que eu perguntei se vejo tá direto. funcionando. Aí ela disse que tá. Ah, verdade. É que eu tô com delay aqui, gente. Perdão. Tá. E aí? Então, isso eu tô falando de patologias, tá? Eu não tô falando daquela pessoa que gasta menos porque tem que gastar, não, Lu. Eu tô falando das patologias. Então, lembrando que a forma como eu lido com o dinheiro é a forma como eu lido com a vida. Eu uso menos os meus recursos, tá? Os Então, recursos que você já tem, não é mesmo? Que já estão ali disponíveis e que você nega para você. então, Muito bom. quais são os sentimentos e emoções, sentimentos, né? Que ancora isso? O medo, a ansiedade, a culpa. Às vezes eu uso menos porque eu me sinto culpada por eu ter uma vida melhor. Então eu tô aqui, minha prima tá aqui na live, eu tenho uma vida muito melhor do que a dela, então eu vou usar menos para me equiparar a ela, e nós duas vamos ser felizes, contentes, sorridentes. Só que não, né? A minha ansiedade, o meu medo, porque se eu usar todos os recursos que eu tenho disponível, o que que acontece? O que que acontece? Eu brilho, então às vezes eu não quero, então eu acabo virando
uma vida de autossacrifício, de não merecimento, de às vezes até de... Privação mesmo, né, Lu? Desculpa, Lu, foi o meu aqui. Voltou. Até então, você começa a entrar numa vida de privação. Uma Você vida começa a de entrar numa vida privação. de privação. Exatamente, né? Tá. E Que aí mais? também tem Acabou aí as a outra. três? Não, ele divide as patologias em três. Eu só estou apresentando uma patologia. Eu posso apresentar uma por live se você quiser. Dentro, você não aprendeu nada comigo, Lu. Vamos voltar à live, derruba a live e a gente volta tudo de novo. Eles dividem em três, eu estou apresentando só uma. Estou anotando até. Eu só estou ensinando uma, que é a rejeição. Tem as outras ainda, tá? Entendeu? Que são temas... Sim, mas é que você falou que dentro da rejeição... Sim, mas Dentro deixa eu só ver da se eu estou rejeição, acompanhando nós aqui temos direitinho. Quatro. Tá, quatro. Tá. Então vai. A negação financeira, a rejeição, os gastos de menos e a aversão a risco, tá? A aversão a risco também é uma rejeição. Perfeito. Quando eu não me coloco em risco, quando eu não entro na vida, quando eu não tô lá, eu sou conservadora ao excesso. Sabe quem faz isso? Poupadores de poupança de verdade. Eu vou lá e coloco o meu dinheiro na poupança, né? Um medo exacerbado de perder o dinheiro. O dinheiro é meu, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu. Isso eu faço com a vida também. O que me paralisa... Lu, se eu não corro risco, eu não cresço não, Lu. Eu fico no mesmo lugar. Se eu não tivesse correndo o risco de estar aqui nessa live agora... Aliás, se a gente não corresse o risco quando a gente começou esse papo, que estava tão bom aqui, né? Era só nós duas, não tinha ninguém. E aí a gente, não, vamos colocar mais gente para estar aí junto, né? Junto com a gente. Vamos abrir para o pessoal ouvir nossas conversas. Né? As doidas. Aí amanhã tem gente falando que a gente é doida, que só fala besteira. Se a gente não corresse esse risco, a gente não tinha oportunidade de crescimento, Lu. Então, quando eu não corro risco, quando eu tô aqui sentada no conforto do meu sofá, eu vou continuar sentada no conforto do meu sofá. E isso é com o meu dinheiro também, coração. Tá? Pronto, já tive minha catarse. Exatamente isso. Olha só. Esse gancho aí, né? Se a gente não corre riscos, a gente não sai do lugar. Verdade. Estamos vivendo, inclusive, esse período aqui é um exemplo riquíssimo para muita coisa em relação a esse assunto, né, Lu? Agora sim, usando o seu gancho. Vai. Como a gente lida com a rejeição dentro da clínica ou do escritório ou do consultório, como você preferir chamar, em relação ao trabalho. Eu vou usar aqui o ponto de vista em relação ao trabalho, tá? Mas claro que a minha percepção é em relação ao meu trabalho, que é o trabalho de psicóloga, tá bom? Então, quem não é psicólogo faz as devidas adaptações aí, né? Deixa eu só contar, peraí, deixa eu só te contar. Mariana, eu já arrasei no início da live, então já pode depositar o dinheiro da minha conta, porque eu já arrasei. Agora, Luciana, não, eu que arrasei, tá? Então, já foi terapeuta. Ela vai publicar depois, tá, gente? Os dados dela, porque essa bicha é fogo, viu? Ó, depois você publica, né, Lu, lá da minha conta, nos comentários o nome do livro, tudo, que já perguntaram aqui, já passou lá pra trás. Já mostrei. Isso. Mas depois você põe o nome lá, né? Então, olha só, como é que acontece... Senhora, você gosta de mandar, hein? Não. Você gosta de me mandar, hein? Você também, tá bom? Não vem, não. Tá. Então vai. Continua. Então, como é que aparece essa rejeição, esse assunto, basicamente, no nosso trabalho, né? A princípio, eu vou usar 2 exemplos só, porque senão, como eu falei, é um assunto que a gente vai precisar voltar aqui para falar de novo, porque é muito amplo. Mas, no consultório, como que aparece? Ou a gente sendo rejeitado pelo cliente, ou a gente rejeitando
o cliente, tá? Então, quando o terapeuta rejeita e quando o paciente rejeita, ou o cliente rejeita, tá? Quem não é terapeuta, troca os nomes, tá bom? Então, nesse sentido, o que chega em mim, por exemplo, que sou terapeuta de terapeutas, supervisora e tudo mais. O que chega aqui? Eu tenho muito... Ou eu nem começo, então a fala geralmente é assim, eu tenho muito medo de atender, eu não vou dar conta, eu não sou capaz, eu tenho que estudar todas as teorias que existem no planeta, né? E aí é aquele psicólogo, gente, que é um grandíssimo teórico e zero prático. Ele não tem conhecimento prático para exercer o conhecimento teórico dele, que também não adianta muito, né? Simples assim. Se você não se permitir viver a prática da vida, seja para lidar com dinheiro, seja para lidar com cliente, seja para lidar com paciente, você não vai sair do lugar do mesmo jeito, né? Então, só informação teórica não faz a vida andar, tá certo? A não ser que a sua profissão seja essa, ser sábio, aí é outra história. Mas, voltando, a ideia é assim. Então, quando que acontece? Ou eu rejeito o meu cliente, e essa rejeição vai acontecer por muitos motivos, mas basicamente por motivos ligados à minha baixa estima, à minha falta de confiança em mim mesma, à minha negação do meu papel, usando o gancho da Lu das quatro instâncias, né? Quando eu sou mesquinha com a minha própria atuação, né? Então, assim, eu vou ficar aqui, vou trocar uma ideia. Hoje eu não estou muito afim, então eu vou ficar batendo um papo aqui só e pronto. Não precisamos aprofundar nada, né? A gente não precisa entender de manejo clínico. Psicólogo é fácil, é só você sentar ali e ficar ouvindo, né? Tem gente que chega numa supervisão com uma fala dessa. Então, é o tipo de atitude, gente, que demonstra um potencial de rejeição aí no próprio terapeuta. Ou então, usando o outro lado da moeda, quando o paciente nos rejeita. E aí, é óbvio que isso pode sim acontecer. Por melhor que você seja, por mais bem preparada que você seja, você pode ser rejeitado. Por melhor que seja a sua intenção no relacionamento amoroso, você pode ser rejeitado. A diferença está na instância em que isso acontece. É uma rejeição ou é uma escolha do outro? Em não querer mais ficar com você, ou continuar a terapia com você, ou viver uma vida amorosa com você, enfim. Aí é que está o ponto. E onde a gente acha essa resposta? Na nossa terapia, olhando para o nosso passado. Então, aqui a gente roda e cai no mesmo lugar, né? Sem terapia não tem como. É impossível. Sem autoconhecimento, a gente nunca vai saber de que maneira que a gente lida com esse assunto, não é mesmo? Agora, é claro que sim, quando eu sou uma psicóloga, ou uma advogada, ou uma médica, ou uma dentista, que não consigo passar confiança para o meu cliente, e acho que a confiança é o carro-chefe para qualquer coisa, né? Eu, sim, tenho grandes chances de ser rejeitada. Quando eu não tenho noção do manejo clínico, né, que é aquele psicólogo que não tem ideia do que ele está fazendo, de onde ele está atuando, que assunto ele está mexendo no paciente dele, quais os gatilhos que ele está acionando ou desacionando na terapia, a chance de eu ser rejeitada é gigantesca. Mesma coisa. Por quê? Porque a terapia roda e não sai do lugar. Não é mesmo? Você me A lembrou mentoria aqui... roda e não sai do lugar. A supervisão anda e não sai do lugar. Uma coisa que eu ouvi outro dia é assim, a minha supervisora me criticava.
Gente, como uma supervisora vai criticar? Como uma supervisora vai julgar? Vale o mesmo raciocínio. Né? O papel não é esse. Quem julga é juiz. E olhe lá ainda, porque tem uns que nem isso sabe fazer. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? É um assunto que está em todos os lugares, em todas as relações, sim. Mas para quem trabalha em consultório, ou que cuida de outra pessoa, ou que orienta outra pessoa, precisa que haja essa consciência, precisa que esse assunto seja falado e trabalhado na própria terapia, na própria supervisão, na própria mentoria, onde for. Né? Lu, É como a Luciana falou, a Lu falou uma frase que foi espetacular. lógico. Quando uma coisa não tá certa, vai olhar. Vai olhar, gente, porque não tem. Parece simples, mas é tão complicado fazer isso na vida, ali, ao vivo e a cores, né? Pronto, já falei, já explanei, agora é com você. É só deixar aqui claro que a gente não engana, né, Lu? Que a gente acha que a gente está enganando. Então, assim, eu tô com um processo na minha mão, eu não tô andando com ele, eu tô achando que a pessoa não tá nem percebendo, eu tô com um paciente na minha mão, eu não tô conseguindo desenvolver ele, e eu tô achando que ele tá achando que tô enganando, e não O tá. paciente não entende, imagina! O O dinheiro, paciente não sabe. eu tô ali rejeitando o dinheiro na minha vida e tô achando que o dinheiro nem tá percebendo que eu tô rejeitando ele, né? Então, gente, vamos acordar. Que eu tenho nojo dele, que eu não quero pegar nele, né, Lu? Aí, de repente, tem alguém que acha ele lindo, maravilhoso, que ele brilha, que ele faz um monte de coisa. Pra quem que ele vai? Né? Pra quem que ele vai? Exatamente. Quem Exatamente. cuida? Tá? Então, vamos lá. Exatamente. Só pegando o gancho da minha querida frase, arraso, né? Que minha frase boa. Se eu pudesse atirar de volta, o que eu atiraria de volta? Por quê e para quem? Para quê? Se eu pudesse atirar de volta, o que eu atiraria de volta? O que eu atiraria de volta? Por que eu atiraria de volta e para que eu atiraria de volta? E aí, o meu ato falho foi ótimo. Em quem que eu atiraria de volta? Que aí eu acho que abre espaço para a gente começar a pensar aí na nossa reflexão. Gente do céu, pode me pagar, Lu. Obrigada, porque eu sei que você ficou pensando. Pode depois. Opa, já fiz vários. Aqui, ó. Tá vendo como o outro sabe? O outro sabe tudo, gente. A gente que é besta que acha. Vamos lá, Lu. Live acabando. Rogéria tá aí. Qual que é o próximo tema de semana que vem? Tem abertas as perguntas. O tema hoje foi pesado, né? A galera hoje ficou até mais contida, Lu. Ninguém perguntou, verdade. Tá todo mundo muito quietinho. Vocês gostaram? Quem gostou, dá coração aí pra gente saber. Temos quanto tempo, Lu? Há uns 6 minutos. Ah, ele ainda não te avisou. Ah, então tá bom. Pessoal, então quem tem pergunta, quem quer saber mais, quem quer perguntar, a Rogéria tá falando que tá chocada. Que bom, Rogéria, o tema foi você que deu a ideia, então que bom que Próximo a gente tema conseguiu falar dele direitinho, né? Gente, só lembrando, os temas eles têm que estar associados a dinheiro e o espaço terapêutico, que é onde eu domino, onde Lu domina. Lu, eu preciso, depois da sessão, olha, eu tinha que ter te pagado semana passada. Eu preciso de um curso que eu me dei conta que eu sou orientadora, supervisionanda, e eu nunca fiz um curso. Então, você invente da sua caixinha um curso para me ensinar a ser supervisora. Eu nunca tinha olhado aquelas coisas. Semana que vem Vamos lá, vou ensinar. Vou ensinar sim, Lu, é aquilo, né, que a gente fala, é um curso que vai trazer uma capacitação, uma noção de por onde a gente começa, de que tipo de raciocínio que a gente tem, mas é fundamental lembrar que a gente só consegue ser supervisor se a gente tiver experiência, né? Porque sem experiência, não, você tem, claro, então, mas eu quero curso é para mim, né, para os outros não, uai.
Sim, porque eu tô dizendo isso porque às vezes, Lu, eu vejo por aí no Instagram, o Instagram é uma fonte de conhecimento inesgotável, não é mesmo? Então eu vejo assim, eu me formei ano passado e eu sou supervisora. Então, a não ser que você seja realmente uma pessoa muito incrível, diferenciadíssima, com um ano você não tem experiência suficiente para ser supervisora, porque supervisor é aquele que vai dar conta do caso que o outro está atendendo, percebem? Ou que vai dar conta da dinâmica do terapeuta dentro da clínica, resolvendo pepino lá, né? Porque a gente não trabalha com flores, a gente trabalha com problemas, não é mesmo, minha gente? Ninguém nunca me Então vamos procurou para falar que só ganhou na Mega Sena. ter. Oi? Ninguém nunca me procurou para falar que ganhou na Mega Sena. Pois é, ninguém nunca me procurou também para falar, minha vida tá plena, só vim aqui porque você é tão bacana, tão simpática, gosto tanto, então por isso que eu venho fazer terapia. Não é esse não é assim o contexto, né? Mas é importante ter experiência. Então, sim, vamos fazer um curso sobre supervisão, como ser supervisor, como ser um bom supervisor, mas a gente tem que partir de alguns princípios, tá bom, gente? Só para contextualizar aqui. Não sei se vocês já fizeram sobre esse tema, mas finanças em épocas de crise, de pandemia, como nos afeta e como podemos ultrapassar esta crise da melhor forma. E teve um outro aqui. Sugestão é não consegue ter dinheiro, pessoas que não conseguem ter dinheiro no bolso. Gente, tem A Rogéria disse que morre. A Rogéria disse que morre de orgulho dessa Lu. Qual eu, delas, Rogéria? não vem com essa, Lu. Sou eu. Não vem, não. Rogéria, Rogéria. Sou eu. Rogéria é minha seguifã. Vamos lá, Falem gente. sobre dinheiro e sexualidade. Ó, tô anotando aqui. Dinheiro e Eu não vi esse dinheiro e sexualidade. sexualidade, não. Vambora. Qual, gente? Dinheiro na crise, na pandemia, como ultrapassar essa crise da melhor forma. Ganham enquanto não gastam, não se aquietam. Pessoas que gastam tudo que ganham. Como a Rogéria é minha seguifã, Rogéria, escolhe um desses temas que é acima, que vai ser você que vai decidir, porque a gente não sabe decidir coisa nenhuma. Você pode ir em qualquer um dos 3 temas, dos que apareceram aqui. Vai, Rô. Lembrando que o nosso enfoque vai ser sempre esse, tá, gente? Basicamente, o olhar da psicóloga clínica, tanto para o dinheiro quanto para o papel de terapeuta, para as questões do consultório, enfim. A outra Lu eu estou conhecendo agora, é verdade, Rogéria. Você ainda vai se apaixonar por mim, me aguarde. Mas já admiro muito. Adorei. Para de pegar minhas seguifãs. Não pega minhas seguifãs. Vamos lá, gente. Rogério, decide aí pra gente desligar, porque a pessoa já tá indo embora. Hoje é domingo. Nunca mais faço uma live de 2 horas com a Lu no domingo, porque a gente ainda continua. Vai lá. Lu, do que você gostaria? Bom, mas se cair, despencar, a gente volta. Não, porque até ela fazer a unha para decidir, a gente... Gente, vamos lá. Qual tema? Então, escolham vocês. Quem vota 1, 2 ou 3. Tema número 1, dinheiro e sexualidade. Tema número 2, pessoas que ganham e gastam tudo. Tema número 3, como lidar com a crise e com a pandemia. Coloquem lá nos comentários, se não der tempo de votar aqui. E a gente vai falar na semana que vem. Tem live entre Luz. Lu, últimas considerações. Primeira já decidiu, tema 2. Nossa, Mari. Mariana 1. Fabi 2. 3. Fabi. Isso. 3. Vamos lá, o 2 tá ganhando, hein? 2. Não sei o que é o 2. Já ganhou. Lá. O 2 é pessoas que ganham e gastam tudo. Deixa a Lu Lopes pegar suas fãs, porque ela me ganhou também. Ai, Lorena, querida. Mas, gente, isso é uma brincadeira, tá? Porque a gente não tem esse problema. Tá.
Vamos de tema 2? Pessoal, Vamos de tema 2. Ganham e gastam vamos. mais. Vamos. Abusam da vida. Vamos. Tá bom. Tchau para vocês, Fechou. gente. Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham essa Até semana que live vem. relevante, manda aí para outras pessoas. Curta, compartilha, deixa like, deixa comentário.